Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, a gente vai falar sobre seleção brasileira, prometi isso no vídeo passado, mas é breve a reflexão e aí eu vou deixar aqui na tela para vocês as seleções classificadas na ordem que a gente explicou no vídeo anterior, tá bom? O que a gente tem para falar hoje sobre a seleção brasileira especificamente? Eu acho que pós o dia específico que a seleção foi eliminada, eu sempre faço análise depois de um tempo, para não pegar, para ter noção do sentimento da hora, conforme foi acontecendo, mas que para que esse sentimento seja melhor explicado. E onde você está querendo chegar com isso? Basicamente é o seguinte: hoje em dia, em mídias, e a gente faz parte dela hoje com o NS Futebol, você acaba precisando usar expressões muito fortes para chamar a tua atenção que está aí do outro lado. Então eu não posso falar que o Brasil foi derrotado. Eu preciso falar que o Brasil passou um vexame. Eu preciso falar que o Brasil foi vergonhoso. Eu preciso passar uma sensação de que você aí do outro lado precisa ter o sentimento que te prenda aí. Então eu preciso que você sinta angústia, sinta raiva, sinta ou tesão, ou qualquer coisa que seja algo que vá te prender, pro bem ou pro mal. Você pode estar aí do outro lado porque você está rindo demais e tendo uma descarga de felicidade na tua cabeça. Ou você pode estar aí do outro lado porque você odeia ou você passa a odiar algo de acordo com a forma que eu falo para vocês. Então esse é o primeiro cenário, tá? Que a gente vai ter. A gente tem uma mídia. E aí quando eu falo mídia, entendo que também essa crítica são às plataformas, ao consumo, a vocês que estão aí do outro lado consumindo também. Você passa a ter produtos que são mais chamativos, e chamativos quer dizer que eu vou colocar uma entonação maior onde ela não tem. Então o Brasil foi vergonhoso? Não, o Brasil não foi vergonhoso. O Brasil perdeu uma partida, empatou outra, que são as duas partidas ali mais difíceis do grupo, e venceu muito bem a equipe do Panamá, que era a equipe mais fraca do grupo, de fato. Tá? Então essa primeira parte, a gente entender que esperar um pouco essa poeira descer é necessário para fazer uma análise minimamente decente. E essa análise não tem sido feita com a seleção brasileira de futebol feminino. Tá? Segundo ponto, a seleção de futebol feminino carrega o mesmo problema da seleção de futebol masculino, que é a porcaria da Copa do Mundo. E por que eu vou falar que é a porcaria da Copa do Mundo e é uma porcaria pra gente, tá? Não é que é a porcaria da competição. Por quê? Porque muita gente, e aí eu coloco muita gente porque a gente acha que o futebol é muito grande, mas na realidade ele atinge um grupo fechado de pessoas, não um grupo tão vasto assim. Aí, mas é um esporte mais popular do mundo. Beleza, mas você vai atingir 25% da população que vai querer ser fanático para o futebol, acompanhar tudo, você está falando de 75% que não é atingido. Então, não é a maioria. Esse é o ponto. Não sendo a maioria, você tem um segundo cenário, que é a gente não acompanha futebol. A gente não acompanha futebol. Conforme a gente não acompanha futebol, a gente não sabe a ordem de força das equipes. Nem você, torcedor, sabe, nem eu, analista, sei, nem o treinador sabe, ninguém sabe. Tá? Jornalista menos ainda. Por que esse é o cenário? Porque esse cenário que a gente está falando parte de um desconhecimento sobre a Jamaica, parte de um desconhecimento sobre a França, parte de um desconhecimento sobre a própria seleção brasileira. E aí, a gente, nas Copas do Mundo de maneira geral, a gente coloca a pressão toda numa seleção porque o Brasil é pentacampeão. Porque a gente acha que a gente é o país do futebol. Porque a gente acha que é o país que melhor trata o futebol. E na verdade, não. Na verdade, a gente não consegue nem mensurar a frase tão absurda como a gente coloca nesse sentido. A gente não é o país do futebol e não porque a gente não trate bem o futebol, mas porque ninguém é o país do futebol. O futebol não é propriedade. Percebe? Ele não é coisa material. Ele é uma coisa abstrata. Ele é de todo mundo. É de todo mundo que queira participar. Então essa ideia do país do futebol, que a gente tem que ganhar tudo, temos que entrar para competir e ganhar em tudo, é besteira. Tá? Então vamos
Há equipes que são melhores preparadas. Quem chega na final da Copa do Mundo é a equipe melhor preparada sempre? Claro que não, porque a gente chega no terceiro ponto desse vídeo, que é o seguinte: Copa do Mundo tem 7 jogos agora, né, para feminina e para masculina. A masculina vai ter os mesmos 7, mas com outro formato a partir da próxima Copa, da próxima edição. Você não pode avaliar um trabalho de alguém por 7 resultados. Não pode. Quando a gente fala do vexame, da equipe mal preparada, disso ou daquilo, você parte de um pressuposto que a equipe poderia ter sido pensada de N formas diferentes e não foi porque há uma pessoa incompetente ali. Ou seja, a pessoa que não teve a competência para chegar naquele ponto intelectual que você chegou. Afinal de contas, a gente é o suprassumo da ideia intelectual de produção das coisas, né? A gente sempre se coloca no alto que não precisa. E estou falando eu aqui que faço análise de jogo aqui no canal, tá? Então também estamos juntos nessa. O grande detalhe que a gente vai ter aí nesse cenário é que, por a gente não saber a equipe, por a gente não saber o cenário, por a gente não ter ideia do que está acontecendo no mundo do futebol feminino e masculino, e quando eu falo ter ideia de tudo, tá? Não é ter ideia só do clube ou só das notícias, é estar ali no centro de treinamento, é acompanhar o dia a dia, é entender o que a pessoa está tendo que entregar, é entender quais são as expectativas geradas no trabalho dela, é uma série de coisas. Não é só o resultado foi negativo, logo o trabalho é uma porcaria. Porque senão, se a gente for pegar a mesma métrica, na imprensa todo mundo que não for a Globo fecha. Todo mundo que não for a USP fecha no mercado científico, né, brasileiro. Ou até mesmo no mercado internacional, todas as brasileiras fecham. Porque imagina, olha o resultado, os trabalhos não valem a pena, mas você tem uma série de recursos, você tem uma série de condições, você tem uma série de possibilidades de desenvolvimento dentro da área, uma série de limitações, seja da cultura, seja da história. Então não tem como atribuir isso a uma qualidade ou não de trabalho. A gente não acompanha treinamento, a gente não acompanha planejamento, a gente não sabe avaliar o treinador, a gente não sabe avaliar a treinadora, a gente não sabe avaliar os jogadores ou as jogadoras que estão em campo. Tudo isso está sendo desenvolvido. O que a gente sabe fazer, e essa é a análise que o Brasil reflete da gente, é ser resultadista. É olhar para o resultado e só. Quando a gente olha todas essas seleções aqui, a gente vai fazer uma série de levantamentos possíveis do porquê que elas estão aí e não a seleção brasileira. Mas basicamente é porque ao longo de 3 partidas em contextos diferentes, de 8 grupos diferentes, elas venceram dentro dos próprios grupos. Só. Porque de vez em quando é necessário falar o absurdo que o futebol é. E o absurdo que o futebol é que ele não é obrigado a te responder a lógica que você criou na tua cabeça. Ele não é obrigado a você falar, nossa, eu acho que o Brasil vai vencer porque o Brasil merece. Tá, e as outras seleções você verificou? Se merecem também? Porque só uma vence. Se 20 merecerem, faz o que com as outras 19? Boa pergunta, né? Então esse é o grande ponto que gera de reflexão da eliminação do Brasil. Não é a eliminação. Porque quem está apontando o dedo para a Pia, ou quem está apontando o dedo para a seleção brasileira, para a comissão ou para qualquer jogadora, não entendeu que o grande problema desse cenário é não entender o cenário. E aí a gente não sabe em que nível de força a gente de fato está. Quer cobrar alguém? Quer ter a estrutura? Quer falar sobre? Show de bola. Você coloca o ápice da estrutura aqui no futebol brasileiro, coloca o ápice das condições financeiras, dá todo o dinheiro possível, coloca uma estrutura muito acima da média mundial e aí você cobra o topo do mundo. Enquanto você não tiver isso, você não tem como cobrar o topo do mundo. Vai acontecer o que aconteceu com a Argentina na Copa do Mundo masculina, vai acontecer com qualquer outra seleção que ganhar a Copa do Mundo feminina, que é, no torneio de 7 partidas, quem vencer mais vezes. Situações completamente distintas uma da outra, e por encadeamento pode ser que uma situação puxe favorável a uma equipe e não a outra. Você classifica de um lado, é eliminado do outro, é campeão de um, é vice de outro, é eliminado na primeira fase, e faz parte do futebol. Ah, mas a gente tem que torcer, a gente... e aí,
vem os analistas de plantão, e aí eu sou contra a minha própria classe nesse sentido, né? Incluindo jornalistas e analistas de fato. Não, a gente não poderia ter se empolgado no primeiro jogo. Vou ser muito honesto aí, quem esteja do outro lado. Se empolguem, tá? Assim, é uma emoção genuína. Quebrem a cara se empolgando também, faz parte do aprendizado do esporte, enquanto torcedor. Quebra a cara. Ué? Ganhou, ficou feliz. Perdeu, fica triste. Aprenda a ficar feliz, aprenda a ficar triste. Aprenda com os dois cenários. Então qual que é o grande ponto? Tá puto do outro lado aí, porque não teve a jogadora que não sei das quantas? Na próxima vez você, pai ou mãe que esteja aí me assistindo, leve a filha sua numa escolinha de futebol. É uma boa, né? Incentiva. Da próxima vez, quando tiver um jogo de futebol feminino aí na tua cidade, vai assistir. Por que dá muito mais média no masculino? Vai lá assistir. Tem mais 4 anos até a próxima Copa. Vai lá assistir. Quando tiver conteúdo passando aqui no YouTube, assiste, pra você ver. Lá na frente, quando a gente estiver consumindo, fazendo, colocando isso de fato como cenário positivo, talvez a gente possa cobrar. Por quê? Porque aí você vai ter um mundo de mulheres jogando, você vai ter um cenário muito mais propenso a ter as melhores atletas. Do mesmo jeito que aconteceu no futebol masculino, e aí a comparação não é o masculino e o feminino, mas é o desenvolvimento do esporte. Acontece no vôlei, no basquete, no golfe, no tênis, na natação, na Fórmula 1, tanto faz. Basicamente você demora anos para formar uma equipe vencedora. E quando a gente fala anos, não é um ciclo de Copa do Mundo. É muito mais que isso. Se vocês imaginarem que a primeira Copa do Mundo, se não me engano, foi em 1930, o Brasil foi ganhar em 58, a primeira Copa do Mundo feminina foi 9-1. Entendeu a diferença de idade entre o desenvolvimento dentro de um país e de outro? A gente demorou 20 e poucos anos numa situação onde todo mundo era liberado a jogar fazia muito tempo. Agora temos ali equipes formadas quase no final da década de 80 para uma Copa do Mundo em 90, sem incentivo durante 20 anos, sendo massacrado durante 20 anos, sendo oprimido durante 20 anos, e aí agora a gente quer cobrar resultado e falar que é vexame o resultado. Então assim, sejamos honestos. Você pode fazer a crítica ao resultado, não tem o menor problema, mas lembre-se de uma coisa, a expectativa é sua, você que se vire com ela, e também, do outro lado, nem eu, nem você, nem o jornalista, nem o treinador, nem ninguém está minimamente sabendo o que está acontecendo no mundo do futebol, seja masculino ou feminino, para chegar a uma conclusão. O máximo que você pode fazer é uma análise sobre o jogo que aconteceu. E no caso do jogo que aconteceu com o Brasil, por exemplo, a minha única crítica que eu faria à seleção brasileira foi uma mudança de estilo de jogo contra a França, que aí é uma opinião, né, nem uma questão científica, uma opinião minha de gostar de um modelo mais fechado, mais único de se jogar, para os jogadores passarem pelos mesmos problemas ou diferentes problemas dentro do mesmo modelo, para elas se adequarem. Mas isso é uma opinião minha. Há 500 outras opiniões que também ganham a mesma relevância que a minha, ou seja, nenhuma. Tá bom? Então, pensem muito e reflitam sobre esses pontos antes de sair apontando o dedo para uma próxima geração que não vai ter na Marta a próxima grande jogadora. E a gente vai precisar parar de buscar sempre as mesmas pessoas para serem salvadoras da pátria. A gente precisa, de novo, entender que o processo de formação ele precisa ser bem cuidado para que a gente possa ter resultado como qualquer local desse país. Tá? É na indústria, é no setor de produção, é no comércio, é em qualquer lugar. O que você precisa fazer é progredir dia a dia mais rápido que os adversários, e para isso você precisa de investimento, basicamente isso. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente, é claro. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu. Até a próxima.